Você já se perguntou como seria a sua vida se pudesse viver diariamente com a certeza de que Deus tem promessas específicas para você? Já se questionou por que algumas pessoas parecem ter paz mesmo em meio às maiores tempestades, enquanto outras vivem sufocadas pelo medo e pela insegurança? E mais, será que existe um lugar onde podemos encontrar garantias divinas que não falham, que não mudam, que permanecem para sempre? Hoje, vamos juntos descobrir as 7 promessas de Deus para a sua vida e como elas podem transformar completamente o modo como você enfrenta as dificuldades. Logo de início, eu quero que você entenda uma coisa. A Bíblia não é apenas um livro antigo, cheio de histórias distantes da nossa realidade. A palavra de Deus é viva, atual e fala diretamente ao seu coração. Cada versículo é como uma carta enviada pelo próprio Criador, revelando não apenas o que ele já fez, mas o que ainda deseja fazer por você. E o mais extraordinário é que essas promessas não estão escondidas, mas estão claramente escritas para que você as receba e se aproprie delas. Muitas vezes vivemos como se estivéssemos sozinhos, como se nossas lutas fossem invisíveis aos olhos do céu. Mas, meu amigo, minha amiga, a primeira promessa que eu quero destacar aqui é justamente esta. Deus nunca abandona os seus filhos. No livro de Josué 1:9, o Senhor diz: Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você já parou para pensar onde esta promessa pode se aplicar em sua vida hoje? Talvez no seu trabalho, onde você se sente pressionado. Talvez dentro da sua própria casa, onde há conflitos. Talvez até mesmo em seu interior, onde a ansiedade insiste em morar. Mas por que Deus deixaria registrado um versículo tão poderoso? A resposta é clara. Ele sabia que enfrentaríamos momentos de medo, solidão e incerteza. Ele sabia que o coração humano precisaria de âncoras, de certezas imutáveis em meio às tempestades. E é por isso que o Senhor declara: Eu estarei com você por onde você andar. Pense comigo, como isso pode mudar sua forma de enxergar os problemas. Se você tem a convicção de que o próprio Criador do universo caminha ao seu lado, será que a dor continua tendo o mesmo peso? Será que o medo continua paralisando? É aqui que a fé precisa entrar em ação. A promessa de Deus não é apenas um texto bonito, é um escudo, é uma fortaleza, é um lembrete diário de que você não está só. E aqui vai uma pergunta que pode mexer com você. Onde você tem buscado segurança ultimamente? Nas finanças? No reconhecimento das pessoas? Na sua própria força? Ou será que está na promessa de um Deus que não mente e não falha? A verdade é que muitas vezes depositamos nossa confiança em coisas passageiras e por isso ficamos frustrados. Mas quando voltamos nosso olhar para a palavra, descobrimos que as promessas do Senhor são como rocha firme, nada pode abalá-las. Por isso, eu quero convidar você a se preparar. Ao longo deste vídeo, vamos explorar juntos 7 promessas que podem mudar sua perspectiva, trazer paz ao seu coração e renovar sua fé. Mas não basta apenas ouvir, você precisa escolher crer, se apropriar, declarar sobre a sua vida. Pergunte-se agora: estou disposto a tomar posse do que Deus me prometeu? Essa é a chave que abre a porta para uma vida transformada. Então, não desgrude. O que você vai ouvir aqui pode ser justamente a resposta que o seu coração tanto esperava. E lembre-se, cada palavra não é minha, mas vem da própria Escritura, da boca do Senhor, que te conhece pelo nome. Se a primeira promessa nos mostrou que Deus nunca nos abandona, a segunda nos revela algo igualmente poderoso. Deus é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Muitas vezes nos perguntamos: mas será que ainda vai acontecer? Será que Deus se esqueceu de mim? E esse tipo de dúvida é natural em tempos de espera. No entanto, as Escrituras respondem de forma firme em Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Pense um pouco. Por que o texto bíblico reforça tanto essa verdade?
porque Deus sabia que viveríamos cercados de promessas humanas quebradas. Talvez alguém já tenha te prometido apoio e te deixou na mão. Talvez alguém disse que ficaria ao seu lado, mas desapareceu quando você mais precisava. Mas Deus não é assim. Ele não volta atrás. Se Ele disse, está feito. Essa é a essência da promessa divina, imutável, inabalável, eterna. E aqui surge uma pergunta essencial. Como essa promessa pode se tornar prática na sua vida hoje? A resposta está em aprender a descansar. Não é fácil, eu sei. Às vezes o coração quer correr, quer resolver tudo na força própria, mas confiar em Deus é abrir mão do controle e acreditar que a fidelidade dele é maior que a sua ansiedade. Agora, vamos para a terceira promessa, que encontramos em Isaías 41:10. Não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Veja que esta promessa não é apenas uma palavra de consolo, mas um verdadeiro mapa para vencer o medo. Aqui, Deus não diz apenas que estará com você. Ele afirma que vai fortalecer, vai ajudar e vai segurar pela mão. Você já parou para pensar onde essa promessa pode se manifestar em sua vida? Talvez no diagnóstico difícil que chegou de repente. Talvez na batalha espiritual que você enfrenta dentro do seu lar. Ou talvez na solidão que insiste em te sufocar durante a noite. Em qualquer um desses lugares, a voz de Deus ecoa. Não tenha medo. Eu sou o seu Deus. E a quarta promessa, que nos leva ainda mais fundo, aparece em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Este é um dos versículos mais buscados no YouTube, justamente porque toca em uma necessidade universal. Todos nós queremos esperança. Todos queremos acreditar que o futuro pode ser melhor. Mas aqui entra uma reflexão poderosa. Por que tantas vezes pensamos que o futuro será pior do que o presente? Será que é porque olhamos mais para as notícias negativas do que para as promessas divinas? Será que é porque confiamos mais nos cenários incertos do mundo do que no Deus que escreve nossa história? Jeremias 29:11. É como uma bússola em meio à tempestade, apontando sempre para a direção da esperança. E agora, eu quero que você se faça uma pergunta bem pessoal. Como seria a sua vida se você vivesse todos os dias acreditando que Deus tem planos de paz e não de mal para você? Será que o desespero teria a mesma força? Será que a ansiedade conseguiria dominar seu coração? Eu acredito que não. Quando você se agarra a essa promessa, você descobre que o amanhã não é um mistério apavorante, mas um território onde Deus já preparou vitória e propósito. Veja que até aqui já percorremos 4 promessas que tocam diretamente as dores mais profundas da alma: o abandono, a dúvida, o medo e a incerteza do futuro. E cada uma delas traz uma resposta divina clara, firme e transformadora. Mas ainda temos outras 3 para explorar, que vão completar essa jornada e fortalecer ainda mais a sua fé. Então não pare por aqui. As próximas promessas vão abrir ainda mais os seus olhos para perceber que a Bíblia não é teoria, mas prática. Não é apenas história, mas direção viva para a sua vida. Até aqui já vimos que Deus promete presença, força, paz e planos de esperança. Mas existe algo ainda mais profundo que Ele garante aos seus filhos: provisão em meio à escassez, vitória em meio à batalha e propósito em meio à dor. A quinta promessa que vamos explorar está em Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Agora reflita. Quantas vezes você já se preocupou com o amanhã? A conta que vai vencer, o alimento que parece não ser suficiente, a incerteza no trabalho ou a dificuldade em manter o lar. Paulo escreve essa promessa em um contexto onde os cristãos estavam aprendendo a depender completamente de Deus. E aqui,
A palavra-chave é todas, não algumas, não apenas as mais fáceis, mas todas as necessidades. Mas talvez você se pergunte: como Deus vai suprir se eu não vejo saída? Onde Ele pode abrir uma porta se tudo parece fechado? Essa é a beleza da promessa. Deus não está limitado às circunstâncias. Ele cria caminhos no deserto, faz brotar água da rocha, envia maná do céu. A provisão de Deus não se limita à lógica humana, porque ela vem das riquezas em Cristo Jesus, que são inesgotáveis. A sexta promessa que vamos destacar é sobre vitória em meio às batalhas, registrada em Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aqui Paulo não minimiza as lutas. Ele fala sobre tribulação, perseguição, fome, perigo e até a espada. Ele reconhece que os cristãos enfrentam dores reais, mas aponta para uma verdade maior. Em Cristo, somos mais do que vencedores. Isso significa que a vitória já foi conquistada na cruz, e nós apenas caminhamos na certeza dessa conquista. E aqui surge a pergunta que mexe com a fé. Por que ainda andamos como derrotados, se Deus já declarou que somos vencedores? Será que não é porque muitas vezes acreditamos mais nas circunstâncias do que na palavra? Essa promessa não é apenas uma frase motivacional, mas um decreto divino. A sétima e última promessa que vamos explorar é a de propósito eterno, em Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Agora, eu quero que você pense bem. Onde você enxerga dor na sua vida hoje? Talvez uma perda, uma traição, um fracasso. A promessa não diz que tudo o que acontece é bom, mas que tudo coopera para o bem. Existe uma diferença. Deus pega até as situações mais dolorosas e as transforma em parte do seu propósito eterno para a sua vida. E aqui está o ponto central. Essa promessa muda completamente a forma como vemos a vida. Ela transforma lágrimas em sementes, batalhas em degraus e frustrações em instrumentos de crescimento. Essa promessa nos leva a olhar para trás e dizer: mesmo naquela dor, Deus estava comigo. Mesmo naquela perda, Ele estava trabalhando em algo maior. Veja que ao juntar todas essas 7 promessas, temos um quadro completo. Deus está presente. Ele renova nossas forças. Ele nos dá paz. Ele nos garante um futuro de esperança. Ele supre nossas necessidades. Ele nos declara vencedores. Ele transforma tudo em propósito. Esse é o coração do Evangelho vivido. Não apenas um conjunto de ideias bonitas, mas a revelação prática de que Deus é fiel, justo e eterno em sua palavra. E eu quero te perguntar: qual dessas promessas mais falou ao seu coração até agora? Essa reflexão é essencial, porque quando você identifica qual promessa toca sua maior dor, você passa a vivê-la de forma prática no seu dia a dia. No próximo bloco, vamos amarrar tudo isso em um clímax inspirador, trazendo uma conclusão reflexiva que vai fortalecer sua fé e renovar sua esperança em Deus. Depois de percorrermos cada uma dessas 7 promessas de Deus, precisamos parar e refletir. Elas não foram registradas na Bíblia apenas como palavras bonitas, mas como respostas vivas para a sua vida hoje. A pergunta que fica é: como viver a partir dessas promessas? Porque não basta apenas ouvi-las ou até mesmo decorá-las. O verdadeiro poder está em crer nelas e aplicá-las na sua caminhada diária. Pense comigo: se Deus prometeu estar presente em todo o tempo, por que ainda insistimos em andar como se estivéssemos sozinhos? Se Ele declarou que somos mais que vencedores, por que ainda nos deixamos paralisar pelo medo e pela dúvida? Se Ele disse que tem planos de esperança, por que às vezes acreditamos mais nas mentiras das circunstâncias do que na verdade eterna da sua palavra? Essas perguntas não vêm para condenar, mas para despertar dentro de você uma fé renovada. Porque a realidade é que cada promessa de Deus é um convite a confiar. Um convite a entregar o controle, a descansar em seus braços e a caminhar com a certeza de que Ele é fiel. E talvez hoje você esteja ouvindo tudo isso com o coração apertado, pensando: será que essas promessas também são para mim? A resposta é clara: sim, são.
A palavra de Deus não faz distinção. Se você crê, se você se abre para receber, essas promessas passam a ser âncoras para a sua alma. Agora, imagine sua vida daqui a um tempo, se você começar a viver cada dia confiando nessas 7 verdades. Você não viveria mais na ansiedade, mas na paz. Não viveria mais no medo, mas na coragem. Não viveria mais sem direção, mas com propósito. Essa é a transformação que a palavra de Deus oferece. E aqui está o clímax. Todas as promessas de Deus encontram o sim em Cristo Jesus. 2 Coríntios 1:20. Isso significa que quando você se apega a Cristo, não está apenas recebendo palavras de conforto, mas a certeza de que cada promessa já está garantida nele. Por isso, hoje eu te convido a fazer algo simples, mas poderoso. Feche os olhos do coração e escolha uma dessas promessas para viver intensamente a partir de agora. Escolha confiar em Deus de forma prática, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. E antes de encerrar, quero deixar uma pergunta reflexiva. Onde você precisa mais experimentar uma promessa de Deus hoje? Na sua paz, na sua força, na sua provisão ou no seu propósito? Essa resposta vai guiar o seu próximo passo de fé. Se essa mensagem falou com você, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ser lembrado das promessas de Deus. Deixe nos comentários qual das 7 promessas mais tocou seu coração, porque sua experiência pode inspirar outras pessoas. E claro, inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé e revelam o poder da palavra de Deus. Lembre-se, a palavra de Deus não falha e as promessas dele são eternas. Segure firme nessas verdades, porque elas podem transformar não apenas o seu dia, mas toda a sua vida. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.